Pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos aí a esse videozinho que eu estou gravando, que eu estou chamando de aula zero, né? É um vídeo que eu queria gravar para falar sobre o ambiente de programação, ok? Sobre, enfim, a ação aí, né, da gente escrever um programa, compilar um programa, rodar o programa e também testar o programa, né, verificar a questão de entrada, a questão de saída e ver se ele está funcionando, ok? Esse semestre eu preferi gravar esse vídeo assíncrono, introdutório, antes das aulas, né? Porque eu percebo nos semestres anteriores que ainda fica algumas dúvidas, algumas questões a respeito do ambiente de programação em si, tá? Eu espero ser breve, espero que seja um vídeo curto, mas de qualquer forma tem várias coisinhas que eu queria estar falando para vocês nesse vídeo, beleza? A primeira coisa que eu quero fazer com vocês é apresentar o ambiente que eu, Ricardo, utilizo para programar. E assim, justificar, né, por que eu uso ele e deixar a dica, né? A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: galera, usem o ambiente que vocês quiserem, tá? Se você prefere programar no Windows, por exemplo, ao invés do Linux, se você gosta de usar o CodeBlocks, se você gosta de usar o bloco de notas, se você gosta de usar o Ninecode lá, Code9, sei lá, fique bem à vontade, ok? Esse vídeo daqui ele é só uma sugestão de coisa que você pode estar utilizando, mas definitivamente não é obrigatório, ok? Usa o que você se sinta mais à vontade. Durante o vídeo eu vou xingar um pouco o CodeBlocks, né? Vou fazer as minhas críticas e justificar por que eu não gosto dele. Mas se você gosta, não tem problema. Inclusive, nem precisa assistir esse vídeo aqui, beleza? Do que eu gosto? Primeiro, sistema operacional. Eu gosto muito de usar Linux para programar. Na verdade, para fazer todas as tarefas. Eu até tenho o Windows instalado no meu computador, mas eu só tenho o Windows por causa da Steam, tá? Para ficar jogando lá meus joguinhos. Para jogo, o Windows ainda é bom. Para todas as outras coisas, né, eu prefiro utilizar o Linux. Por quê? Existe uma ideia que é o seguinte, né? O Windows ele é um sistema operacional feito para massa, digamos assim, né? Feito para os usuários no geral, em particular o usuário leigo, né? É aquele sistema operacional que todo mundo usa. Você usa, sua mãe usa, seu pai, sua avó, seu tio, seu filho, se tiver, enfim. Ele é um sistema operacional feito para ser muito intuitivo para as pessoas no geral. Okay? Você não precisa de nenhum domínio técnico específico para estar utilizando o Windows. O Linux ele é um sistema mais avançado, né? Para você ser usuário do Linux, embora eu acho que a interface do Linux tenha melhorado muito nos últimos anos, está muito bom para ser utilizado por pessoas leigas também, mas geralmente o Linux ele é utilizado por usuários mais avançados, né? Por usuários mais assim, que precisam dominar mais a questão da computação. Como vocês que estão assistindo esse vídeo são alunos de um curso de computação, de um curso que tem computação no nome, inclusive, eu não considero vocês, e também não quero que vocês continuem se considerando, usuários leigos. Okay? Vocês agora, durante o curso, estão passando a ser usuários avançados de computadores, né? Por isso eu acho, na minha opinião, mais adequado utilizar um sistema operacional mais avançado também, né? A gente vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar alguns exemplos de coisas que dá para fazer no Linux que não dá para fazer no Windows, ou pelo menos eu não sei fazer no Windows, né? Que demonstra essa coisa de que ele é para um usuário mais avançado. Tá? Por esse motivo, eu sugiro vocês conhecerem esse sistema operacional. Okay? Existe um motivo filosófico também, uma questão de software livre. Não é o ponto desse vídeo, eu não vou falar sobre isso aqui, mas fica o gancho também se vocês quiserem pesquisar, né? Lá, lá as 4 liberdades do software livre, enfim, toda a obra aí do Richard Stallman. Eu acho bastante interessante vocês procurarem também. É um segundo motivo, só que mais filosófico daí. Tá?
não é um motivo técnico, digamos assim. Ok? Isso posto, né? Existem várias distribuições do Linux, em particular eu uso o Linux Mint, né? O Linux de menta, né? Digamos assim. Ele é uma versão um pouco mais leve do Ubuntu, que por sua vez é uma versão um pouco mais pesada do Debian. Se você está na dúvida de qual Linux usar, eu recomendo o Mint. Eu acho mais tranquilo de usar e não tão pesado assim. É o que eu uso aqui. Okay? E em particular, o que vocês estão vendo aqui é um terminal, né? É um programinha de iteração usuário-computador que funciona por comandos ainda, né? Isso aqui é um legado lá dos anos 70, 80, mas que hoje ainda funciona muito bem, principalmente para as coisas que a gente vai fazer. O que vocês estão vendo é o meu terminal. Dentro dele eu estou aberto o meu editor que eu uso, que é o Vim, com um programinha em C que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu gosto de usar o Vim como editor de texto. Usa o que você quiser. Tá? Eu uso... Enfim, tem o Emacs, tem gente que gosta de Emacs, tem gente que gosta de ED, tem gente que gosta de Shed, tem gente que gosta de bloco de notas. Usa o que você quiser. Eu, particularmente, gosto do Vim. Eu acho ele bastante interessante. Né? Esse é o Vim. E eu trouxe aqui para vocês um programinha para resolver o seguinte problema que eu quero usar de exemplo nesse vídeo. Tá? É assim, ó. Para cada inteiro, numa sequência terminada em -1, imprima par se é par ou ímpar caso contrário. Ou seja, eu vou pedir para o usuário uma sequência de números, né? O usuário vai digitando os seus números. Para cada número que o usuário digita, eu vou dizer se é par ou ímpar, imprimindo par ou ímpar de acordo, até ele digitar -1. Digitando -1, o programa para. Okay? Programa bem simples, que eu acho que vocês teriam condições de fazer com o que vocês aprenderam lá com o Daniel em Pro, só para exemplificar algumas coisas. Tá? Eu já trouxe o programa pronto para vocês, né? Declara uma variável n, lê o n, faz o laço enquanto não for o -1, aí faz o teste. Né? Se o número for par, ou seja, o resto da divisão por 2 for 0, eu imprimo o par, se não imprimo o ímpar e lê o próximo número. Okay? No final retorna a 0. Beleza, imagina que eu escrevi esse programa e agora eu quero compilar e testar ele. Né? Pessoal, deixa eu fazer minha primeira crítica ao CodeBlocks. Tá? Na verdade, as IDEs no geral. Né? Elas são plataformas feitas para simplificar o desenvolvimento que, na minha opinião, às vezes simplificam até demais. Né? No CodeBlocks, por exemplo, depois que você digitou o seu programa, você vai lá, salva e aperta F9. Quando você aperta F9, se o seu programa está tudo certo, já vai aparecer uma janelinha lá para você, usuário, dar a entrada do programa. O CodeBlocks ele omite, né, ele não deixa claro quando você faz isso, que tem duas coisas acontecendo ali. A primeira delas é a compilação. Né? Existe um processo feito por uma ferramenta, que é o compilador, que transforma o seu código escrito numa linguagem de programação em um código que a sua máquina entenda, em um arquivo executável. Ele primeiro compila e depois de compilar, esse arquivo executado ele é executado propriamente dito. Okay? É importante a gente sempre lembrar que existem esses passos, né? Os 3 passos da edição. Né? Você faz teu programa, compila teu programa e depois roda o teu programa. É importante a gente entender quais são cada um desses passos, porque às vezes acontecem erros e a gente precisa saber em qual dessas etapas o erro está acontecendo. Né? E, na minha opinião, o CodeBlocks não deixa isso claro. Okay? Como é que eu faço isso, por exemplo, no ambiente de Linux? Na mão. Tá? Eu quero compilar na mão com vocês. Eu tenho esse 0.c, que é esse arquivo daqui. Okay? Eu quero compilar ele. Como é que eu faço isso? No Linux, existe o compilador chamado GCC, compilador padrão da linguagem C do Linux, que serve como um comando de terminal. Então, GCC, aí eu vou colocar "-ozinho", o nome do executável que eu quero gerar. Então, "-ozinho", ozinho é de output, saída. Então, fala assim, ó, gere como saída um executável com esse nome, e aí o nome do meu arquivo
de código-fonte. Então GCC -o zerinho 0.c gera esse arquivo executável, que é o resultado da compilação daquele programa. Aí sim, com ele gerado, né, eu posso executar ele. Né, o segundo passo, executar. Como é que eu executo? No Linux, colocando ponto barra e o nome do executável. Agora, esse programa está rodando. Né, ele está sendo executado. O cursor está piscando porque ele está esperando a entrada do usuário. Né? Aí sim, vou colocar os números lá. 9, ele mostra, 9 é ímpar. 8 é par, né? 42 é par, 1 é ímpar, 0 é par, 65 é ímpar. Até eu digitar -1. Digitei -1, o programa termina e o cursor volta para o terminal. Beleza? Então, via de regra, é assim que a gente faz. Se eu fizer qualquer alteração no meu código, né? Por exemplo, o número é par ao invés de par, eu preciso de novo ir lá, compilar o meu programa de novo, para daí sim rodar ele de novo e a alteração ser aplicada. Né? Beleza? É assim que a gente faz. Eu vou fazer agora a minha segunda crítica ao CodeBlocks, que é o seguinte. De propósito, tá? Só para mostrar para vocês, eu vou esquecer de declarar aquela variável ali. Beleza? Esqueci de declarar a variável. Você ter uma variável não declarada deve gerar um erro em tempo de compilação. Ou seja, o compilador não compila, certo? Vocês devem saber disso já. Se eu tentar compilar, ele dá erro. O que eu não gosto do CodeBlocks nessa parte? Ele até mostra os erros em tempo de compilação, mas ele mostra assim, na parte de baixo ali, numa linha ali em vermelho e tal, que não é tão direto ver aquilo dali, né? E dependendo da versão, talvez ele mostre uma bolinha vermelha no código propriamente dito. Tá? Esse erro de compilação que o CodeBlocks mostra, na minha opinião, ele é muito fácil da gente passar desapercebido. Pessoal, às vezes ele passa tão desapercebido que assim, o erro que está acontecendo, ele é óbvio, o compilador avisa, mas a gente não olha. Tá? Já aconteceu de alguns alunos fazerem alguns programas e tal, o programa não compila, dá algum erro, e aí o aluno chama o professor, né, para falar, professor, não funciona. Né? Não funciona. E o compilador está lá, está dizendo erro para você, não funciona por causa disso. Nesse caso, ele está falando explicitamente para mim, a variável n não foi declarada, né? É por isso que não funciona. O professor ele fica bastante triste, bastante chateado, né? Ele vai chorar no chuveiro se você pedir para o professor uma dúvida de o programa não funciona, cujo o problema, o compilador já está falando para você qual é. Okay? Se você não tem o hábito de olhar o erro que o compilador dá, por favor, passe a ter esse hábito. Olha o erro do compilador. O compilador avisa para você qual é o erro. Tá? Quando o erro é de compilação. Olha isso. Quando a gente compila na mão usando o GCC, está muito claro o que está acontecendo. Ele fala que erro, a variável ele não foi declarada. Ele até fala onde? Foi nesse scanf aqui, a primeira vez que você tentou utilizar, na linha 8, e não foi declarado. E de fato, aqui na linha 8, tentei usar uma variável não declarada. Então eu vou lá, arrumo isso, e olha só, consigo compilar de novo, tudo funcionando, apenas olhando a mensagem de erro do compilador. Okay? Então, olhem a mensagem de erro do compilador, ajuda muito, beleza? Não se esqueçam disso. Outra coisa que eu quero falar para vocês agora é sobre entrada e saída. Vamos lá. Bom, pessoal, voltando aqui para falar agora, quero falar sobre entrada e saída. Isso aqui é uma coisa bastante interessante que a gente, assim, que funciona muito bem no Linux, e no Windows pelo menos eu não sei fazer funcionar, tá? É um daqueles pontos que eu acho que Linux ganha sobre ser usuário avançado, né, do computador, que é o seguinte. Primeiro, vocês sabem o que é entrada, vocês sabem o que é saída. Entrada são todos os dados que a gente fornece para o
programa para serem processados. E saída, perdão, são todos os dados que o programa fornece de volta. Né? Na prática, a entrada é o que a gente lê e saída é o que o programa imprime. A entrada, nesse exemplo em particular, são os valores dessa variável n, e a saída é esse par ou ímpar. Quando eu vou executar o programa, dentro aqui do terminal, a entrada e a saída acabam se misturando, né? Porque a entrada ela é dada no mesmo lugar que a saída. Por exemplo, 2, 3, 42, 1 menos 1. Né? Nesse exemplo de execução aqui, a entrada é 2, 3, 42, 1 menos 1. E a saída é par, ímpar, par, ímpar. Okay? Como a gente teve uma execução que a gente chama de iterativa, né? O usuário mesmo, né? Pessoa humana, usuário, foi digitando e o programa foi imprimindo, a entrada e a saída acabou ficando tudo num bolo só. Né? Acabou ficando tudo junto aqui. Né? Mas eu acho muito importante a gente deixar bastante claro que são duas coisas distintas. Entrada é uma coisa, saída é outra. Embora visualmente esteja tudo junto, entrada 2, 3, 42, 1 menos 1. Saída par, ímpar, par, ímpar. Okay? No Linux dá para separar as duas coisas. Ao invés de deixar tudo num bolo só, né, vamos tentar separar o que é entrada do que é saída. Né? Para a gente fazer isso, a gente precisa falar de um conceito que é o seguinte. Vocês devem ter estudado em prog. Existe um comando chamado fscanf que você passa um arquivo. Né? Aí o teu arquivo ele é criado lá com fopen, etc. Tá? Né? Vocês devem ter estudado isso. Existe o comando fscanf que lê de um arquivo ao invés do usuário propriamente dito. Okay? No Linux, o usuário também é um arquivo, na verdade. Né? Ele é um arquivo que recebe um nome especial chamado standin. O arquivo de entrada padrão. Isso é tão verdade que se eu fizer fscanf standin, né, ao invés de simplesmente scanf, o que eu vou ter é a mesma coisa que o scanf normal. Tá? Se eu escrever dessa maneira daqui, o meu programa deve continuar funcionando normal. Né? Nota que ele ainda está pedindo para o usuário digitar alguma coisa. Por mais que eu tenha utilizado o comando fscanf. É o usuário que está digitando. Porque essa entrada que o usuário digita no Linux é abstraída nesse arquivo especial chamado stand. E aí, abrindo um parênteses, né, só para comentar, a saída também é um arquivo especial que a gente chama de saída padrão, que no Linux é o standout. Isso também funciona. Por que eu estou falando de standin e standout? Né? Eu consigo enganar o meu programa e colocar no lugar da entrada padrão, ao invés de ser uma coisa que o usuário digita, dados de um arquivo propriamente dito. Okay? Primeira observação. O que eu vou fazer agora não é no programa. Okay? Note que no programa eu ainda estou usando o scanf normal. Beleza? O programa acha que eu estou lendo do usuário. Mas eu tenho um arquivo que eu criei aqui antes, chamado entrada.txt. Esse arquivo tem dados de entrada. Eu coloquei nele os números de 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e o número menos 1, para ser o final da minha entrada. Né? O que eu vou fazer é o seguinte, ao invés de executar o programa e o programa pegar a entrada do usuário, pegar do standin, eu consigo enganar o meu programa e fazer ele pegar a entrada desse arquivo de texto daí. Como? Eu vou executar ./0, mas ao invés de eu dar Enter, eu coloco menor, e aí o arquivo que contém a entrada propriamente dita. O que isso está fazendo é o seguinte. Nota que o programa não mudou. O programa acha que está lendo do usuário. Mas, na hora que eu for executar, eu estou falando assim, execute, mas a entrada padrão, né, esse símbolo aqui é um símbolo de redirecionamento da entrada padrão, do standin, eu quero que, ao invés do usuário digitar, seja lido desse arquivo propriamente dito. Okay? Isso é muito legal de fazer no Linux. Quando eu faço dessa forma, a entrada do programa passa a ser o que estava no arquivo. Como no arquivo a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos 1, o programa foi executado
E ao ser executado, o programa achou que foi digitado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos 1. E por isso que ele imprimiu ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Porque 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, 5 é ímpar, 6 é par, etc. Okay? Isso aqui é particularmente útil para a gente separar o que é entrada e o que é saída, mas também assim, para a gente conseguir colocar a entrada num arquivo sem precisar mudar o meu programa para colocar fscanf. Tá? Se eu quiser rodar de novo, e eu acho que no Codebox você teria que digitar tudo de novo, a entrada, ou no mínimo dar um Ctrl+C, Ctrl+V no lugar. Aqui não, eu posso só editar esse arquivo. Né? Agora eu quero que seja, por exemplo, sei lá, 42 menos 1. Né? Editei o arquivo, mandei mudar de novo. 42 é par e acabou. Okay. Fica bem mais fácil, na minha opinião, de estar utilizando dessa forma. Beleza? Outra coisa bastante legal que dá para fazer é o seguinte. Eu vou voltar ao que tinha antes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos 1. Está aqui a saída, né, que ele gera. É o seguinte, eu criei antes esse arquivo saída.txt. Né? Ele é um arquivo de texto que contém a saída esperada, ou seja, a saída que eu quero que o programa execute, quando ele é executado com aquela entrada. Okay? Esse arquivo, saída.txt que eu fiz antes, ele é um arquivo que o que o programa precisa imprimir caso a entrada seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos 1. Ele tem que imprimir isso daqui, beleza? Uma forma de eu testar o meu programa é verificar se o que ele imprime, ou seja, se isso daqui é igual ao que eu quero que ele imprima. Isso daqui. Se isso for igual a isso, o meu programa está correto. Se isso for diferente daquilo, meu programa está errado. Beleza? Como é que eu testo se o que o meu programa está gerando como saída é igual ao que está em um determinado arquivo? De novo, o nosso Linux entrando em ação. Existe um esquema que é assim, eu coloco, mando executar, né, _0, aí pegue a entrada padrão que tiver nesse arquivo. Depois eu coloco esse símbolo que chama de pipe, é a barra, tá? É o shift contra a barra que está do lado do Z no seu teclado. Faz um pipe, aí existe um comando chamado diff, de diferente. Eu vou colocar menos e aí colocar o arquivo de saída. E agora vamos com um pouquinho de calma para entender o que está acontecendo aqui. O comando diff do Linux é um comando que fala sobre diferença. Né? Ele é um comando que mostra o que tem de diferente entre as duas coisas que você dá para esse comando. Tá? Nesse caso particular, as duas coisas que eu estou dando são menos e saída.txt. O sinal menos no Linux, ele representa a entrada que o programa recebe. Isso pode ser um pouco confuso e eu recomendo vocês, se quiserem, né, estudar isso com mais calma depois. Mas grosso modo é o seguinte, esse comando pipe aqui, ele faz a saída do que está na esquerda virar a entrada do que está na direita. E esse menos representa a entrada que está na direita. Da maneira com que esse comando é criado, na prática, esse menos está representando a saída disso daqui. Então, basicamente, o que eu estou falando é assim, me dê a diferença entre a saída desse comando e o arquivo saída.txt. Como esse comando consiste em executar o nosso arquivo nosso programa, né? Com essa entrada, eu estou falando assim, ó, executa o programa com a entrada tal e me diga qual é a diferença entre o que o programa imprime e o que está no arquivo. Beleza? E notem que esse comando não imprime nada, o que é ótimo, tá certo. O comando diff não imprime nada, quer dizer assim, não achei diferença nenhuma. Então ele está falando, ó, o que o programa está imprimindo é exatamente igual ao que está no arquivo de saída. Beleza? Só para a gente, né, mostrar, fazer um teste, imagina que eu vou imprimir, por exemplo, a palavra par com P maiúsculo agora. Tá?
Ao invés de imprimir PAR com P minúsculo, imprimo com P maiúsculo. Como eu editei o meu programa, eu preciso compilar ele de novo. Tá? Compilei ele de novo. E agora, na hora que eu rodar, vocês vão ver que para os números pares, ele está indicando a diferença. Ele está falando, ó, o programa imprimiu com P maiúsculo na segunda linha, né, da saída, mas o arquivo tem P minúsculo. Então ele imprimiu par, devia ser par. Também é a mesma coisa no 4, também é a mesma coisa no 6, no 8 e no 10. Então o comando diff ele está falando, ó, existe diferença e as diferenças são essas. Né? Eu queria minúsculo e você me deu maiúsculo. Ou está imprimindo maiúsculo e no arquivo está minúsculo. Ele está me dando a diferença. Se eu voltar a imprimir com P minúsculo, compila de novo, aí ele volta a não ter diferença nenhuma. Pessoal, deixa eu abrir um parênteses bastante importante. Eu sei que alguns alunos até me acham meio chato por conta disso, mas eu acho importante ressaltar, que é o seguinte. Nos meus trabalhos de ED e de pesquisa, principalmente, sempre vai ter uma frase lá no final, dizendo assim, ó, siga fielmente o formato de entrada e saída, sob pena de redução da nota, porque o seu programa ele vai ser parcialmente corrigido de maneira automática. Né? A correção vai ser parcialmente automatizada. Quando eu quero dizer que a correção vai ser parcialmente automatizada, é exatamente isso aqui. É assim que eu corrijo o seu trabalho. Beleza? Claro, a parte do automático. Né? Eu ainda vou fazer uma correção manual, né, de olhar o teu código e tudo mais, mas para saber se o seu programa está funcionando ou não, é assim que eu testo, beleza? Para isso funcionar, eu preciso que o que o seu programa imprime seja exatamente igual o que eu falo, que eu espero que ele imprima no enunciado do trabalho, beleza? Tem que ser exatamente igual. Nota, imprimir um P maiúsculo ao invés de minúsculo já fala que está errado, beleza? Você pode pensar, pô, mas que chato isso, né? Só porque uma letra está maiúscula ou está minúscula, você vai me tirar nota? Sim, vou. Eu acho importante a gente sempre seguir as especificações bem certinhas. Né? Isso aqui é um exemplo simples, né? Mas imagina que a gente tem um programa mais complexo e que principalmente, né, envolva a comunicação entre vários módulos, por exemplo. Essa comunicação tem que estar num formato muito bem definido. Se estiver fora do formato, não vai funcionar. Tá? Então, é por isso que eu sempre peço que vocês sigam fielmente o formato de entrada e de saída, porque é assim que eu vou corrigir. Beleza? E aí, em particular, nota que existe uma prática que eu não gosto muito, que é imprimir um manual de instruções no programa. Né? É vir aqui e colocar printf digite um valor 2 pontos e depois aqui fazer a mesma coisa. Tá? Tipo imprimir um manualzinho. Né? Ou ainda, né, se for mais frufru ainda, né, printf bem-vindo ao meu super programa topzera. Né? Enfim, uma mensagem desse tipo. Né? Esse tipo de mensagem até faz sentido quando a gente está usando o nosso programa daquela maneira interativa, né? Daquela maneira do usuário mesmo, ser humano, estar digitando as coisas. Tá? Se eu vir aqui, né? Faz sentido. Bem-vindo ao meu super programa topzera. Digita um valor. 8. Par. 5. Ímpar. Menos 1, termina. Quando o uso do programa é feito dessa maneira, tudo bem. Só que, quando o uso do programa não é feito dessa maneira, o que vai acontecer? Printf é um comando de saída. O que acaba acontecendo é que essas mensagens acabam indo para a saída do programa. Se eu rodar o programa utilizando um arquivo de entrada, por exemplo, olha o que acontece. Né? Todas aquelas mensagens de boas-vindas e de manual, né, vão junto para a saída. E acaba se misturando o que eu quero que o programa de fato imprima, que é só isso aqui, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, com de fato o manual. Né? Na hora que eu for fazer o diff, vai dar tudo errado. Por mais que o programa esteja certo, o programa está certo, só que o diff está falando que está tudo errado, porque está imprimindo coisa que não devia. Tá? Por isso que eu sou meio chato mesmo com essas coisas e recomendo não fazer. Só abrindo parênteses, né? Quando eu vou fazer um uso iterativo do programa, tá?
um exercício de ED ou de pesquisa, que na hora de testar, eu vou testar dessa maneira, né, interativo mesmo, com eu digitando as coisas, eu costumo deixar isso bem claro no enunciado. Tá? Geralmente eu coloco um símbolo esse símbolo aqui, né, seguido com a frase: o símbolo tal indica a entrada do programa. E aí eu misturo a entrada e saída junto. Né? Não dou exemplo de entrada e exemplo de saída, eu dou tudo junto. Tá? Não se preocupem por enquanto. Meu ponto é assim. Né? Quando eu fizer um uso iterativo, eu vou deixar claro. Quando não é iterativo. E, por favor, sigam muito o formato da entrada e saída. E não faz manualzinho. Beleza? Me ajuda muito a correção se não tiver esse tipo de coisa. Beleza? Beleza. A última coisa que eu quero falar para vocês, né, sobre a entrada e saída é isso. Assim, dá para fazer muito mais coisa. Tá? Dá para fazer, nossa, aprendam Linux. Né? Eu acho muito, muito bacana mesmo as coisas que dá para fazer ali. Mas sobre a entrada e saída era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Uma última coisa que eu quero falar, né, é o seguinte. Não usem comandos ou bibliotecas que não são padrão da linguagem. Tá? Determinadas bibliotecas, determinados comandos só funcionam em determinados sistemas operacionais. Se você está programando alguma coisa no Windows e usa uma determinada biblioteca específica, pode ser que para você funcione, só que para mim não. Né? Já aconteceu, por exemplo, de eu receber trabalhos e exercícios que não compilavam, simplesmente, porque continham bibliotecas e comandos que não são padrão da linguagem. Por favor, utilizem apenas coisas padrões da linguagem. O teu programa precisa funcionar em qualquer sistema operacional. A linguagem C, no caso, ela é muito bem definida, os seus padrões. Vamos utilizar apenas o que é padrão. Tá? Quais são as bibliotecas e os comandos que o pessoal mais usa que não é para usar, que não é padrão? Por favor, não usem. Não é para usar. Conio.h. A Conio.h é uma biblioteca específica do Windows. Não usa o Indef, se não me engano é outra biblioteca que é só do Windows, está bem claro isso. Tá? Então está proibido utilizar nas minhas disciplinas essas duas bibliotecas. E tem uma coisa interessante que o pessoal faz às vezes, que é chamar systemcls. Não faz isso. O comando system ele é padrão, mas o CLS não. CLS limpa a tela no Windows. Se você está no Linux, você precisaria usar clear. E aí você não sabe se é CLS ou clear, e aí enfim, é melhor não usar. Tá? Não faz isso. Ok? Uma outra coisa também, aproveitando falando sobre isso, né? Tem uma galera que coloca um get char, um negócio no final aqui, para pegar o último enter. Bom, vamos lá. Isso é outra coisa, né? Da diferença entre Linux e Windows, né? Se você está num code blocks da vida, ou se você está numa ideia qualquer, né? Pode ser que na hora de executar o seu programa, a janela aparece, o programa executa e ela some. O que faz sentido. A janela some quando o programa termina. Né? Só que essa piscada de janela, às vezes é tão rápida que não dá tempo da gente ler. E aí, uma prática que algumas pessoas fazem para contornar esse problema é colocar um getchar ou um scanf ou qualquer coisa no final do programa para ler o último caractere, para que o cursor fique piscando e que o programa trave enquanto esse último caractere não é digitado, para que dê tempo do usuário ler a saída. Beleza? Galera, não faz isso. Tá? Se você está tendo que fazer isso, o problema não é o getchar, não é o seu programa, é a sua ideia. Tá? Configure a sua ideia para ela não sumir com a janela quando o programa termine. Ou melhor ainda, não use ideia nenhuma. Faça a compilação e a execução na mão. Beleza? Não faz esse getchar no final. A compilação na mão você pode fazer inclusive no Windows. Tá? Tem lá o prompt de comando do MS-DOS, lá o CMD. Você consegue fazer compilação e execução também na mão, por lá se for o caso. Beleza? O que inclusive vai ser útil para fazer leitura de argumento por linha do comando, né?
Não sei se vocês sabem, mas a função main, opcionalmente, pode receber os parâmetros int.argc e char.argv, né? Que é basicamente o tamanho de um vetor e um vetor em si, de strings, que são coisas que o usuário pode colocar aqui na hora de executar. Na hora de executar, ele dá ponto barra, executar, e aí coloca uma sequência de strings, a gente consegue ler isso lá no programa. Se você está apertando F9, isso não funciona. Tá? Mas se você está executando na mão, isso funciona legal. Mais um ponto aí a favor da gente não utilizar Windows e IPS, na minha opinião. Beleza? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Ele é só um vídeo introdutório mesmo, né? Para, enfim, sugerir essa ambientação para vocês. Estou ansioso para ver vocês em breve nas matérias propriamente dito, né? Vamos começar esse semestre daqui a pouco. Qualquer dúvida, claro, é só me procurar. Espero que tenha sido útil aí esse vídeo para vocês. Muito obrigado, pessoal.